Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre René Descartes. Nós estamos entrando agora na terceira unidade, não esqueçam, nós estamos no módulo novo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre René Descartes, ok? Empirista, não esqueçam. Vamos lá. Quando a gente fala de René Descartes, a gente fala das obras dele. E uma das obras dele é essa aí, Discurso do Método, de 1637. Nesse Discurso do Método, ele fala do progresso, ele fala da ciência nessa perspectiva. René Descartes ele sempre vai trabalhar com a perspectiva racionalista do pensamento. O homem ele precisa aprender através do pensamento, da questão crítica. Observe aí alguns pontos dos seus estudos. Primeiro, as verdades da matemática são exatas e seguras. Esse é o primeiro ponto e um dos importantes. Por quê? Ele acredita que as ciências exatas, elas são, como o nome já diz, exata. Eu não tenho, se eu fizer um cálculo aqui, que o resultado dê 10, no mundo todo, quem fizer esse cálculo tem que dar 10. Já nas ciências humanas, não há exatidão. Esse é o problema. Ok? Então, ele trabalha com essa perspectiva, essa diferença entre ciências humanas e ciências exatas, aonde as ciências exatas, ela tem um valor maior, ela tem um peso maior, porque ela é concreta, ela é certa. Já para as ciências humanas não há nada concreto. Até porque o homem está em constante evolução e constante mudança. Ok? Próximo ponto. Já as verdades da filosofia e as ciências são inseguras. As ciências humanas são inseguras. Por isso é necessário desconfiar de tudo, duvidar das fontes. As dúvidas estão presentes, mas temos várias ideias. Qual é a perspectiva aí de René Descartes nesse processo todo aí? René Descartes diz assim, veja bem, como as ciências humanas, elas são as ciências que não são exatas, você precisa duvidar de tudo. Já as ciências exatas não precisa disso, porque ela já é exata. Se eu fizer um cálculo e der um resultado, esse resultado vai dar em qualquer lugar do mundo com qualquer pessoa. Mas as ciências humanas, elas são falíveis. E é nessa perspectiva que você precisa duvidar, para você chegar num resultado correto, para você chegar numa perspectiva acertada. Ok? Tentem imaginar um funil. Um funil, professora, que história é essa? Um funil. Aonde eu pego algum elemento, por exemplo, alguma coisa que eu vi, ou alguma coisa, algum elemento, eu pego e coloco nesse funil. Ele vai descer, isso aí vai descer de uma vez só, lá embaixo do funil? Não, ele vai descer por partes. Ok? É nessa perspectiva que Descartes trabalha. Nós precisamos pegar aquele elemento que nós vimos, duvidar dele, e nós temos que pegar esse elemento e colocar num funil. Para quê? Ele vai sair por partes, porque eu vou investigar, eu vou analisar esse elemento que eu coloquei no funil por partes. Uma parte menor, aí eu vou averiguar se aquilo realmente é verdadeiro. Aí a outra parte desceu aqui no funil, eu vou separar para ver realmente se aquilo é verdade. A outra parte desceu e assim sucessivamente. Seria como uma pizza. Eu vou trocar agora exemplo. Eu falei do funil, vou falar de uma pizza. Pensa em uma pizza. A pizza toda fatiada. Eu tenho ali um exemplo da pizza como se fosse uma informação, um conhecimento que eu adquiri naquele momento. Mas será que isso é verdadeiro? Como é que eu vou saber se isso é verdadeiro? Espera aí. Técnica aí, método cartesiano de René Descartes. Eu começo a fatiar essa pizza e começo a separar essa informação ou aquilo que eu aprendi por partes. Então, eu pego um pedacinho da pizza e vou analisar. Será que isso aqui é verdade? Espera aí, eu vou ver isso, esse elemento, para ver se é verdade. Ah, joia, verdade. Separo. Pego aquele outro pedacinho, vou averiguando e vou ver se aquilo é verdade, se é verdadeiro ou falso. Até finalizar a pizza toda.
certo? Como exemplo aí que eu dei em relação a alguma coisa que você aprendeu, que você soube, que você conheceu, certo? Para René Descartes nós temos ideias, e essas ideias são divididas em 3 momentos. Observe aí, em 3 pontos principais. Primeiro, ideias inatas. São ideias que nós nascemos com ela. Nós nascemos com ideia de alguma coisa, de algo ou de alguma coisa. Nós já nascemos com essas ideias. As ideias adventícias são aquelas que adquirimos através das nossas experiências. Ou seja, exemplo, andar de bicicleta. Ou seja, eu tenho outro exemplo. Vamos falar da pizza. Comer uma pizza. Você já sabe do que é feita a pizza. Você já sabe o sabor que é a pizza. Por quê? Porque você comeu. Porque você vivenciou, você teve aquela experiência com a pizza. Outro ponto, ideias factícias. São ideias que, através das ideias inatas e adventícias, elas estão concentradas. Essas ideias factícias, como o nome já diz, são ideias que podem nem ser verdadeiras, nem podem ser falsas. Ela está no meio termo, entre as ideias inatas e as ideias adventícias. Ela está aqui no meio, aqui, ok? Próximo, o método cartesiano, que é esse método que a gente falou agora. É um método que foi René Descartes que criou, e ele diz assim, da evidência, é o primeiro ponto, acolher apenas o que lhe aparece ao espírito como ideia clara e distinta. Eu conheci alguma coisa, algo. Primeiro eu vou partir para a ideia mas será que isso é verdadeiro ou falso? Eu vou primeiro partir para o primeiro ponto do método cartesiano, que é o método da evidência. Será que isso aí é correto? Segundo ponto, a análise. Lembram do funil que eu falei? Esses seriam os pontos do funil, a divisão do funil. Da análise, dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolver as partes. Terceiro, da ordem, conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples, passando pelos objetos mais difíceis, para depois lançar-se aos objetos mais complicados. Então, pensem no funil e vamos dividir o funil em várias partes. Aquela parte do funil, aquela parte maior. Então, nós temos aí no primeiro a evidência, depois nós temos a análise e por último nós temos a ordem. Ok? Dividindo aí essa situação. Ou a gente pode, um exemplo da pizza, na pizza a gente dividir a evidência, a ordem e a análise, dentro desse método cartesiano. E aí eu deixei uma questão aí para te responder. A primeira questão, nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, nós não nos tornaríamos filósofos. Por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido, não ciências, mas histórias. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico, como resultado de quê? Letra A, investigação da natureza empírica. Letra B, retomada da tradição intelectual. Letra C, imposições de valores ortodoxos. Letra D, autonomia do sujeito pensante. Ou letra E, liberdade do agente moral. Pessoal, o tempo todo a gente falou, René Descartes, ele é um racionalista. Ele trabalha com a perspectiva do pensamento. E a questão, ela trabalha justamente com essa perspectiva, a ideia de René Descartes, o que ele coloca, o que ele apoia aí na sua ideia, na sua pesquisa, na sua ciência. A alternativa correta aí nós temos a autonomia do sujeito pensante, que é aquele cara que acolhe alguma coisa, aprende alguma coisa e o tempo todo ele está pensando, criticando, raciocinando. Essa é a dialética, esse é o movimento que René Descartes implementa e coloca aí nesse projeto. Joia? Segunda questão diz assim, René Descartes tornou-se famoso pela frase cogito, ergo sou, penso, logo existo. Pilar fundamental da filosofia. Que filosofia é essa? De novo, a filosofia voltada para a razão, para o pensamento, a filosofia racionalista. Joia? Finalizamos por aqui a aula de hoje. E aí eu deixo para vocês a atividade do livro, capítulo 10, páginas 12 e 13, ok?
Anotaram aí? Anotem direitinho. Capítulo 10, páginas 12 e 13. E a gente finaliza por aqui com a aula de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima aula.